esse aqui é o Manari Talks, a sua conversa descontraída na hora que você quiser. Na hora que você precisar escutar algo bom no seu dial. Pode ser no seu rádio, pode ser na sua televisão, no seu computador. E estamos aqui graças aos nossos patrocinadores, NUT Produções, NUCCI Produções, nutproduções.com.br, @NUT Produções nas redes sociais. É o seu estúdio fonográfico para montar aquela trilha sonora que você precisa, a sua banda gravar o seu primeiro hit de sucesso, ou você vir trocar ideia com o Pedrão, nosso grande amigo, que é dono do estúdio. E também graças a Manari Digital, manaridigital.com, @Manari Digital nas redes sociais, a agência de marketing digital para escalonar os seus negócios num ambiente web. Você vai trabalhar no seu site, nas suas redes sociais, na sua landing page para converter vendas e tudo mais. Boa noite a todos aqui. Boa noite, Camaro. Antes de apresentar nossos queridos convidados, eu tenho que lembrar vocês, por favor, de seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify e acompanhem nosso trabalho pelo site da Manari Talks, que é manaridigital.com/podcast. Agora, vou apresentar nossos ilustríssimos convidados, Igor e Mari, que são donos do Ginger Street Food, agora o Ginger Burger, e também do Instagram Conectados pela Cozinha, é isso mesmo? Isso, é nosso primeiro Instagram juntos. Aí sim. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado. É um prazer receber vocês. Da hora. Eu queria começar perguntando uma coisa. Você vai mandar nessa entrevista porque você é fã. Muito fã de vocês. Vocês não fazem ideia do que esse cara é fã de vocês. Ai, que bom! Sou mesmo. E eu queria saber uma coisa. Onde vocês se conheceram? Tá. Bom, a gente se conheceu na faculdade de gastronomia. Somos formados em gastronomia no Senac, em Santo Amaro, ali perto da Jurubatuba. E foi lá que a gente se conheceu. O Igor, ele era o representante de classe. Ah lá, responsa, hein, mano? Nerd! E eu acabei entrando no curso 2 semanas atrasada. E aí, naquilo, né? Eu preciso saber me situada. Né? A gente acabou se aproximando. E logo no começo, né, do curso... já tava lá, né, cara? Pô. Não, representante é esperto, né? Vem cá que eu te ajudo, já te passar a matéria. E deu certo, hein? Até Deu hoje certo, aí. já 5 anos, 5 né? anos 2 já. de casados. É isso. Irado. Aí sim. E daí vocês começaram a namorar já desde o começo, assim, Isso. no primeiro semestre de faculdade. Sim. Cara, mês. A primeira semana a gente já tava ficando junto já e um mês a gente já tava namorando. Olha só. Foi. Da hora. Casal Irado. fofo. Né? Fofo, e digo mais, o casal mais elegante. Não, os convidados mais elegantes que vieram aqui, né? Porque disparado. assim. E eles deram sorte ainda que é um dia que eu não tô que nem mendigo. Eu tô um semi-mendigo hoje. Não tô com a camisa do Corinthians furada. Realmente é verdade. Não, eu vim até que, cara, minha calcinha de tá moletom, chique, tá. obrigado. Mas, mano, realmente os convidados mais bem vestidos, com certeza, assim. Ai, obrigada. Sem dúvida. Não, tia, mas é um negócio que a gente fala, porque a gente trabalha 6 dias na semana, a gente tem um dia pra se arrumar, então não é o dia. Todos os dias com roupa de cozinha. Inclusive, muito obrigado pra justo na folga de vocês virem aqui Exato. conversar com a Satisfação. gente. Imagina, Muito bom contar prazer. com vocês aqui. E eu também tinha uma pergunta. Ginger Street Food. Essa Ginger Street Food, explica um pouquinho do conceito pra gente entender. Porque eu ainda não tive o prazer de experimentar. Ele sempre fala pra mim, só que eu falo, mano, entrega aqui, daí, mano, Acho não que não entrega entrega na aqui. sua casa. O endereço da casa. Não. Então eu queria saber qual que é o conceito aí, porque eu gostei muito do nome. Tá, Então eu queria que legal. vocês falassem um pouquinho do... Então, cara, o nome, né, na verdade, significa 2 coisas em inglês, né? O nome Ginger é, primeiro, ruivo, né? Que é o que sou. Um pouco claro, não sei pra quem tá ouvindo só pelo podcast, enfim, né? Pode não ter percebido. Sim. Mas, e a outra coisa, gengibre, que, cara, é um ingrediente fantástico. Eu amo gengibre. Eu uso Cara, em tudo. Que legal. É muito bom. É maravilhoso. Você faz de tudo com gengibre. Você pode usar o gengibre em pó e como tempero. Você pode usar ele infusionado, in natura, em algum chá, alguma coisa. Você pode, cara, fazer o que você quiser. É um ingrediente incrível. E também, né, significa ginger, significa gengibre em inglês. E é isso, assim, o nome acabou surgindo daí, né, dessa ideia. O street food, porque a gente sempre gostou dessa pegada, apesar de já ter trabalhado em restaurantes finos e tal.
A gente gosta dessa pegada do street, de comer, essa sensação de comer na rua, que você pode comer na mão ali. Então, apesar da gente estar, né, hoje ainda trabalhando somente com delivery, o street food representa tudo isso pra gente, essa proximidade, esse comfort food, né? Sim. Porque lá a gente trabalha com lanches, porções, então são produtos que a gente sempre... como que eu posso falar? Gostou muito, sempre quando a gente viaja e tudo mais, são coisas que a gente sempre procura saber e também, o que é típico daquele lugar, a gente sempre quer conhecer legal. coisas assim, práticas, rápidas. Pra trazer pra cozinha de vocês. Sim, Putz, também. isso é muito legal. Porque vocês têm, eu vou dar Não, vamos... spoiler do que eles Vai iriam embora. falar. E isso que você tá falando, eu reparo, por exemplo, tem o lanche de vocês, o oriental, né? Que é assim, a coisa mais maravilhosa que eu já comi com frango. Que, tipo, é uma pegada muito oriental mesmo. Tipo, você parece que está comendo uma comida coreana, assim. É Sim, muito bom. sim. Então, tipo, eu acho que é isso, né? Essa referência que vocês conseguiram trazer para um Sim. prato de vocês, né? E assim, a gente já trabalhou em vários tipos de cozinha, assim, mexicano, comida americana, oriental. Então, a gente quis meio que conectá-las, assim. E, por exemplo, no sanduíche oriental, que tem o kimchi de pepino, né? Também é uma criação que a gente fez e trazer um pouco desse oriental, que a gente gosta bastante. Tem o churras, que é com molho barbecue. E bacon, que a gente gosta dessa pegada também mais defumado. Uma mistura aí, mix. Isso. A gente se preocupou muito em trazer alguma coisa diferente, assim, né? Porque, tipo, cara, assim, o lance do frango frito, né? Ainda mais com essa técnica do buttermilk, né? Que a gente fala, que é o tipo de empanamento e tal. E você deixar ele marinando para deixar ele mais saboroso, mais macio, mais suculento. A gente realmente quis sair um pouco do convencional com isso, né? E trazendo essas outras técnicas, outras receitas diferentes e tal, para agregar também. E, cara, é isso. E o Ginger tá aí. E a ideia de... Você falou Não, eu ia perguntar, porque vocês falam que vocês só estão com delivery. E aí eu acho que esse período de pandemia ajudou um pouco nesse ponto, certo ou não? Sim. A gente morou fora do Brasil por 2 anos e a gente sempre tinha essa vontade de, quando voltasse, abrir o nosso negócio. Onde vocês moraram? Na Irlanda. Que legal. Olha que legal. E aí, quando a gente voltou, a gente ficou, e agora, né? A gente vai alugar um espaço, abrir um ponto para atender o público. E aí tem essa pegada do salão, um investimento mais alto, tal. E aí foi até conversando com a nossa família, e eles sugeriram, por que vocês não começam só no delivery? Porque é o que tá principal agora. E até para vocês conquistarem as pessoas, sentirem o público, as pessoas conhecerem vocês. E aí depois vocês vão ampliando, né? E foi, assim, sensacional. Foi realmente o melhor caminho que a gente podia ter. Até pela questão do investimento inicial, né, cara? Tu dá um tiro no escuro, ainda mais nessa situação de pandemia. E é até engraçado, assim, essa tua pergunta, porque eu não sei te dizer o que não é estar na pandemia com o Ginger, né? Porque Entendi. ele nasceu Exatamente. na pandemia. Vocês nasceram ali. Em julho, Em né, do julho ano do ano passado. passado. Então, assim, a gente não sabe o que não é ser isso. Se Sim. vai ser ruim, se vai ser melhor, se vai Sim. ser... Sim. Então, a gente não sabe. A Mas, gente conseguiu adaptar realmente a esse período de pandemia, atender o delivery. E aí, na próxima fase, vamos ver, né? Como vai ser. Exatamente. Calhou, né? Calhou de ser bom, até porque dá um tempo pra eles Exato. se estabelecerem. Isso que pô. você falou de investir uma grana, né? Sempre é um risco, assim, que você toma. Ainda mais na pandemia, ainda mais no Brasil, que você empreender no Brasil, você tem que ser muito corajoso, né? Um monte de taxa, de imposto. Sim. E abrir podcast no Brasil? Nossa. Exatamente. Mas é muito isso. E a ideia do frango, ser assim, em torno do frango, assim, os principais lanches, é porque vocês viam que não tinham tantas opções no mercado? É um ingrediente que vocês gostam muito? Qual que foi a ideia? Assim, lá na Irlanda, né, que a gente morou por 2 anos, eles têm muito frango, assim, muitos restaurantes fast food que trabalham com frango frito empanado. Então, foi uma coisa que chamou a atenção. E a gente falava, nossa, não tem muito, assim, no Brasil, né? Tem os grandes KFC, Popeyes. Era o que eu conheci antes de vocês. Eu conheci o KFC e o Mas Popeyes. uma coisa, assim, mais artesanal, né? Não é Eu fast nunca- food, né? Se Tipo, tem outro igual vocês, eu não conheço, assim, em São Sim. Paulo. Porque é muito isso, cara. Porque, por exemplo, sei lá, tem um McDonald's.
E aí tem as hamburguerias artesanais, normal. Sim. Agora tem um KFC da vida. Cadê as hamburguerias artesanais de De frango? frango. Exatamente, Sim. exatamente. Então, e a gente queria... O Ginger Street Food mesmo, ele ser especialista no que faz. Então, a gente está muito nichado nisso. Tanto que tu já comentou do Ginger Burger, a gente optou por criar uma outra marca, por criar uma outra empresa, outra cozinha para separar as coisas, porque a gente quer ser identificado como os caras do frango, entendeu? Legal. No Ginger Irado, e o Street. do frango artesanal, né? Pô, que é bem Sim. melhor. Eu tenho um pouco de preconceito com KFC. Sendo sincero, assim, Sim. tipo, esse tipo de comida fast food pro frango. Você pensa, assim, que vai ser um negócio gorduroso, assim. Inclusive, minha namorada que me apresentou o Ginger, né? Quando ela falou a primeira vez, eu falei, será que deve ser bom? Tipo, frango, assim, lanche de frango. Porque também não é uma coisa que eu gosto muito. Só que sabe uma coisa muito legal? Que, assim, quando eu vi o Instagram de vocês, já deu vontade de comer. Porque legal. vocês, obviamente, contrataram algum profissional, fotógrafo, vocês Sim, manjam. sim. Porque, assim, é foto profissional de comida. É que a gente é também muito assim da foto, né? A gente, né, vários patrocinados que aparecem no Instagram com fotos bonitas chama atenção. Sim, faz aí total diferença. Total diferença. Então a gente falou, vamos agora no início realmente já investir em fotos bem bonitas para chamar atenção e graças a Deus realmente deu certo. Sim. Foi um bom acerto, assim. Porque, cara, em tudo, assim, né? Por mais que tu tenha vivido várias coisas, assim, tipo, eu já passei por competição de cozinha, já fui professor de gastronomia, já trabalhei em restaurante de tudo que é tipo de coisa, no Brasil, fora do Brasil. E, cara, eu achava assim, não, agora eu sou o bonzão do empreendedorismo, entendeu? Eu vou chegar, não, porque eu vou abrir, não sei o quê. A Mari, ela é formada em administração também, então eu falei, não, a gente tá tranquilo, a gente tá seguro. Mas, tia, desde o primeiro dia, cara, é um desafio atrás do outro, é coisa que tu vê, eu não sei nada disso daqui, então eu tô correndo atrás, tô indo, tô estudando. É aquilo, né, a gente hoje, a gente sabe muito mais do que há 6 meses atrás. Com e muito certeza. menos do que há Com 6 certeza. meses daqui Com pra certeza. frente. Com Então, Sim. assim, certeza. Quando você dá a muita cara, coisa. tá fazendo negócio todo dia, né? Sim. Exatamente. Sim, todo dia aparece alguma coisa que a gente aprende, né? Todo dia. E vocês ficam de terça a domingo? Isso. Explica pra gente um pouquinho do esquema que funciona lá de abertura que Tá. você tinha comentado. Terça, quarta e quinta no jantar, Tá. sexta, sábado e domingo, almoço e jantar. E aí o delivery vocês têm telefone e também pelas plataformas ali. Isso, tem o WhatsApp, tem o nosso site, Tá. gingerstreetfood.com.br, e aí tem também o Instagram, e aí os aplicativos, tanto o iFood quanto o Uber Eats. Entendi. Legal. Tem Vocês tudo. costumam comer, assim, os lanches de vocês? Ou agora vocês já falam assim, todo dia? Já no começo eu imagino que devia ser mais. Todo dia não, mas Eu ia comer todo dia. até porque a gente tá ali na operação Sim, também, sim. toda hora vendo, assim, né? Você também não consegue comer todo dia, não. Tá louco. Mas pelo menos uma vez na semana, sim. Sim, com certeza. A gente bateu um papo antes, a gente faz isso com todos os convidados, que eles chegam aqui, a gente recepciona e tal. E deu pra perceber que vocês dois são muito apaixonados pela cozinha. Vocês dois se revezam ali na cozinha mesmo? Ou vocês trabalham juntos? Como é que funciona a divisão? Puxando, assim, completando sua pergunta, eu queria que vocês explicassem, assim, o melhor que dê pra explicar pra um leigo, como funciona, assim, a dinâmica da cozinha de vocês, quantas coisas vocês têm que fazer ao mesmo tempo, Tá. quanto tempo antes de abrir vocês têm que fazer alguns processos, essas coisinhas. Sim, tem o pré-preparo, né? Então, com certeza, sempre antes de abrir, pelo menos umas 2 horas. Depende, assim, do que tem para fazer, né? Mas umas 2 horas antes da abertura, a gente chega para fazer o pré-preparo de alguns itens. Sei lá, molho de queijo cheddar. Porque picles, a batata, por exemplo, é artesanal. Então, cortar batata, toda a questão de lavagem, pré-fritura, enfim. E aí, depois, ali na operação, o Igor é o nosso chefe, assim, principal. Eu também dou uma assistência muito grande, mas eu fico também muito no atendimento. Entendi. Tá. E é uma coisa que a gente... Vamos dizer assim, desde o começo, pensou nisso. Como eu já tenho a experiência de administração de empresas, ficar mais nessa parte office, assim, e de atendimento e financeiro.
E o Igor, que tem uma experiência maior também na gastronomia. Porque quando eu entrei na gastronomia, eu entrei mais como um hobby. E o Entendi. Igor já tinha passado por competição de cozinha, várias outras. Já tinha trabalhado em vários restaurantes. Legal. Então, ele tem uma experiência maior, assim, na cozinha mesmo. Então, a gente meio que já, desde o início, dividiu que seria assim. Porém, ambos ajudam. Na hora do vamos ver, né? Todo mundo. Foi bem orgânico, assim, as coisas foram acontecendo. E, tipo, esse negócio que ela tava falando do começo, assim, que, cara, tudo a gente faz lá. Então, assim, é da batata, tipo, cara, picles. Todos os isso dá um molhos, essas trabalho coisas, absurdo, tudo. assim. Só que isso, cara, é todo o diferencial do negócio. É, Exato. fazer, a gente até faz bastante coisa em termos de publicidade, de gravar os processos, o que a gente faz e tal, como é que é, dessa busca de ingrediente diferente e tal. Porque, cara, não tem coisa pior, assim, do que tu, sei lá, vai numa hamburgueria artesanal, uma coisa muito assim, e fala, não, pô, aí pede aquela batatinha e você vê que a batata é congelada. Nossa, isso é diferente. broxante. Aí vem o ketchup, pô, não é os caras que fazem o ketchup deles, a maionese é a maionese X que eles usam, Sim. não é? Isso O cara é só ruim bota mesmo. alguma coisinha. Então, assim, a gente tem toda essa preocupação de fazer tudo, o que nos dá um trabalho muito grande. Mas, assim, É o pra nosso gente, diferencial também, exatamente, né? E a gente sente que as pessoas valorizam esse diferencial da gente com fazer. certeza. Porque, Com assim, certeza. você vai... Por exemplo, se eu vou num lugar, o lanche pode ser delicioso, um restaurante, uma hamburgueria, assim. Você vê que é uma batata McCain congelada, assim, e fala, pô... Falta de carinho, né? Não custa nada. Eu acho que você a paga. comida é boa, não Hoje em custa dia, nada. as pessoas elas querem pagar pela experiência completa, né, cara? Ninguém quer pagar por experiência pela metade. Então, você tá comprando um lugar artesanal, você espera que a batata seja artesanal, que o molho seja feito por eles, que a carne seja diferente, que, enfim, N coisas. Então, é muito bacana ver o carinho também com essa parte que ninguém vê muito, né? Ah, putz, eu vou no McDonald's, eu amo molho especial. É o segredo dos caras, tá ligado? Então, mano, todo mundo tem que ser assim. Sim. E tu, Thiago, tava perguntando sobre essa... ali da operação em si, né? Sim, sim. Que assim, cara, as cozinhas, né? Tudo que é tipo de cozinha, a gente chama... ela é dividida por praças, né? Então, cada grupo ali acaba fazendo algum tipo de operação específica, né? Tipo, geralmente tem o cara... da Copa Limpa e Copa Suja, que são duas... Pra quem tem salão, né? Acaba que fica uma pessoa cuidando dos pratos e tal, e outra pessoa, outra pia que cuida de panela e de tecido de cozinha. Aí tem a galera das entradas, a galera que faz salada, a galera que cuida de carnes, a galera que cuida de massa e tal. E no nosso caso, a gente tem ali, né? No caso, as guarnições, que seriam tipo as fritas, o nosso queijo coalho crocante... os nuggets e a parte dos sanduíches e tal... E a embalagem. Então, assim, é tudo muito dinâmico, assim. O nosso fluxo, a gente pensou muito nisso, em como fazer com que a gente conseguisse soltar muita coisa. A gente tem um espaço até bem legal. E é isso, assim. É pequeno, é prático, é funcional, é inteligente. É perfeito porque vocês precisam no momento. Legal. Exatamente. E vocês falaram, assim, vocês começaram a namorar bem cedo, assim que vocês se conheceram na faculdade. Desde o começo, vocês já começavam a pensar assim, futuramente a gente vai ter um negócio juntos. Já ficavam pensando em alguma coisa assim? Assim, quando eu entrei na faculdade, como foi por um hobby, né? Eu pensava, e eu tinha já essa experiência de administradora, eu pensava, depois da faculdade, sim, abrir alguma coisa para mim. Eu sempre tive essa mente. E lá no Senac é bem legal que eles exercem bem o empreendedorismo. Os super empreendedores, né? Isso. Sim. Então, bateu legal, assim. Eu sempre tive... Assim, meus pais também têm empresa, então é uma coisa que já vem... Tá na família, a veia ali, Essa empreendedor. veia empreendedora. Então, sempre quis. Só ainda não tinha decidido no quê, em qual área, né? O que seria que eu abriria. E aí, depois... Mas antes de abrir, eu queria também ter uma experiência fora do Brasil. Entendi. Então, eu sempre falei, quando terminar a faculdade, então vou morar fora um período, até para ganhar mais experiência nessa área. Legal. Na cozinha mesmo, porque eu era muito hobby, então, tipo, conhecer restaurantes e tal, mas o operacional, assim, tudo eu isso não que vocês tinha... estavam explicando antes, você não conhecia eu não tinha ainda. experiência. Porque a faculdade, eu imagino que ela deve
dar uma diretriz, assim, mas assim, você só vai entender quando você estiver no meio da cozinha, né? Exatamente. Dá uma base boa, assim. Tem bastante... Até uma coisa assim... Quando eu entrei, eu falei, vou ficar o tempo inteiro na cozinha, né? Mas não. Lá na faculdade de gastronomia, você tem muitas matérias, tipo, financeiras, Sim. de gestão, até de química, né? Pra saber Nossa. tudo que envolve os alimentos. Que combina com o quê, essas coisas, né? Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito diferente, assim. É. Eu trabalho com publicidade, tá ligado? Eu não sei nada. Não, é porque o pessoal não imagina, né? Às vezes Não, acha que, cara. tipo, é uma aula de culinária, assim, que você vai ficar só cozinhando o tempo inteiro, né? Não. Em- Tem tudo, estudo de bebidas. Tem dia que você vai pra aula que você tem que só experimentar vinho, cara. Olha! Quando a gente Sim. se Você vai se inscreve, matricular, certeza. Muito legal, é muito legal mesmo. muito da hora. A experiência internacional... Desculpa, você pode falar. Quer terminar a frase? Não, aí pode eu ia falar te pro Igor cortei. falar a parte dele, assim, no sentido... Qual que era o objetivo dele na faculdade, assim. Ah, boa. É, porque você já tinha Boa, uma boa. bagagem, né? Tia, a última coisa que eu queria fazer era empreender. Você não queria. Não, mas assim, era por causa de respeito em relação a essa coragem que eu achava que eu não tinha, a essa falta de conhecimento administrativo também, que cara, assim, mesmo depois da faculdade, se não fosse toda essa bagagem que ela já trouxe também, não seria a mesma coisa. E, cara, o meu plano, o meu sonho sempre foi seguir como professor de gastronomia e tal. Eu tinha dado aula em cursos técnicos antes e depois da faculdade legal. eu ainda consegui. Eu me tornei professor do Senac depois disso. Que legal. Fui trabalhar em Águas de São Pedro. E, cara, foi sensacional, assim. Só que nisso tudo a gente já cultivava essa ideia de ir pra fora, de experienciar de novo isso. Eu já tinha morado na Austrália, era morando no Canadá. E a gente queria morar fora de novo e conhecer mais de mundo e passar mais perrengue e tal. Então a gente... E tudo isso foi nutrindo essa... E grande parte dessa influência dela, assim, da gente empreender e, de fato, porque... aqui no Brasil, cara, se você não é empreendedora, se você acaba não correndo ali pelas laterais ali. Em relação à gastronomia, é muito difícil, cara. Você trabalhar na Sim. operação, o puxado que é a remuneração baixa que acaba sendo também, infelizmente, pouco valorizado, né? Então, Sim. ou você empreende ou você acaba fazendo alguma outra coisa na própria gastronomia. Eu ia perguntar pra vocês justamente sobre essa experiência internacional. Muito legal. E aí, essa experiência internacional da Irlanda, então, foi focada a aprender mais sobre gastronomia estando lá. Vocês foram pra Dublin? Sim, Pra fomos pra Dublin. Dublin. E aí, com o objetivo, né? Escolhemos a Irlanda com o objetivo de poder viajar ali pela Europa Sim. e aí conhecer gastronomia de vários países. A gente teve a oportunidade de conhecer 16 países, Olha! né? Nossa. Foram 2 anos. 2 2 né? anos, mais de 50 cidades. Mais de Toda 50 a folga, cidades. assim, que a gente tinha, porque é muito diferente. Tá lá e aí você é? pagar uma passagem aérea durante a semana muito barata, você consegue 15 euros. viajar. 15 euros, Qual que foi o lugar que mais... Puxando uma ponta, só pra não perder o timing. Manda bala. Das 50 e tantas cidades, qual foi o lugar que vocês mais acharam sensacional? Não só a cidade em si, mas eu digo um restaurante específico de tal cidadezinha. Teve alguma coisa marcante? E podem discordar. Você pode falar. Olha, eu gostei muito da Suíça. Assim, eu achei sensacional a parte de queijos e chocolates. Nossa. Assim, até... Ô, produção. Bom, Faz alguma coisa, produção. é assim, claro, é o meu gosto, pessoal. Mas assim, a gente, por exemplo, foi pra Bélgica também. E eu tinha muito na cabeça, nossa, os chocolates belga e tal. Mas assim, depois que eu conheci Nada perto da Suíça. Suíça, Não. foi assim, sensacional. Um negócio que me espantou na Suíça, cara, era que, assim, 90% dos restaurantes que a gente foram, o garçom falava português. Sério? Tinha Sério? muito. Assim, Mas por que isso? Portugal, Português de né? Portugal, Ah, mas eles falavam. Falava português. Brisando, nem passou no negócio de português de Portugal. Esse monte de brasileiro lá. Maravilhoso. Isso é na Irlanda, os garçons brasileiros na Irlanda. Tem na Irlanda muito. tem muito, tem. Nossa. muito brasileiro. Tem muito brasileiro lá, né? Eu tenho um casal de amigos que foi pra lá já, mano, há 4 anos. Sei lá, tá lá. Estão lá desde Estão então. lá desde então. E na Austrália você trabalhou com comida também? Trabalhei também. Ah, tá. Você foi pra isso, assim. Na Austrália, cara, é que foi tipo assim, eu fui pra Austrália fui como estudante de inglês, né? Eu já estudava inglês aqui antes, mas acabei aprimorando lá e tal. E quando a gente decidiu depois ir pra Irlanda, eu tenho um passaporte português, então, cara, isso assim foi
um privilégio absurdo. Assim, que eu Facilitador, tive, né? porque a gente não precisou entrar como estudante e fazer todo esse outro trâmite, assim. Então, a gente chegou para trabalhar e a gente Nossa, chegou que os dois maravilha. falando inglês. Então, assim, Nossa. isso, cara, faz muita diferença. Porque se tu chega, assim, não é pra destruir o sonho de ninguém. Claro, mas é mais Mas fácil, sendo muito lógico. realista, assim, cara. Tu gasta uma bala em curso de inglês, daí tu chega lá, aí, pô, tô naquela algazarra de, pô, tô aqui, não sei o quê, aquela... Né? E aí, cara, quando o negócio, a água começa a bater, e aí tu tem que começar a procurar emprego, e aí, não, mas o teu visto é de estudante, pá, então, né, pô, vou te pagar o mínimo aqui, às vezes tem gente que paga menos que o mínimo, o restaurante brasileiro lá paga menos que o mínimo pra brasileiro. Porque sabe que o brasileiro tá passando É. perrengue. Que ele precisa. Nossa. E que o brother não fala inglês. Sacanagem, então, assim, né, cara? Cara, e a gente não, a gente chegou lá, tipo, pra trabalhar em altos cargos de cozinha, assim, Legal. óbvio que pra tomar também, né, muito pra passar perrengue, mas assim, a gente chegou com essa ideia e já também planejando em fazer tanto as viagens como o nosso fundo pra gente poder abrir o Ginger, que Nossa, foi que legal. também Exatamente. o que alavancou, assim, né? Foi da onde a gente conseguiu. Sim. E vocês não cogitaram em nenhum momento ficar por lá, ou Irlanda, outro lugar da Europa? Vocês já estavam com um plano concreto de voltar pro Brasil e fazer alguma coisa aqui? A gente foi pensando em realmente ficar 2 anos, voltar e abrir o nosso negócio. Aí, quando a gente chegou lá, a gente, será que a gente não fica aqui, né? Sei lá, de repente a gente empreende aqui. Mas, depois que você fica lá um tempo, eu principalmente, assim, sou muito apegada à minha família. Então, essa questão, assim, pesa. Entendi. E aí, na Irlanda, que é complicada a questão do tempo, muito frio, chove praticamente todos os dias. Pega, assim, Nossa, é complicado. chato isso mesmo. Ainda mais que você morou no Canadá, e o Canadá é frio pra burro também. Sim, Sim. sim. Isso aí, eu morei no Canadá também, por isso é... Legal. legal. E aí, a gente falou, não, vamos realmente juntar um dinheiro aqui, voltar e aí abrir nosso negócio no Brasil. Ah, legal. Da Mas hora. tem muitos lugares, cara, que tu vai assim e tu fica naquela vibe, assim, a Alemanha foi um desses, assim, que tu chega, bicho, tudo parece que funciona, Todo mundo educado, cara, você comida não passa maravilhosa, perrengue. assim... A gente gostou muito da Espanha também, A Espanha né? também Espanha. sensacional. A Espanha, gastronomicamente falando, é um lugar surreal, falam, né? As exatamente. paellas no sul, aí em Madrid também tem umas coisas diferentes. Ah, Camaroto, mas você foi pra Jundiaí, cara. Eu vou todo fim de semana. A internet tá aí, né, gente? Eu pesquiso meu convidado. Né? Mas eu acho que a Europa tem muitos lugares. Quando eu fui pra Itália uma vez e eu comi num restaurante, mano, que foi o melhor macarrão aos frutos do mar que eu já comi na minha Muito vida. bom. Vocês Eles acreditam? serviram na panela. Serviram na panela na mesa. Pegaram a panela, botaram no meio da mesa, tava eu e minha família. A gente começou a tirar da panela, colocar no prato. Cara, a hora que eu experimentei, eu nunca tinha comido um macarrão aos frutos do mar de verdade. Então, vocês acreditam que pra Itália a gente não foi? Sério? Nossa, porque assim, a gente deixou por último. A gente falou assim, antes de voltar pro Brasil, a gente fica tipo uns 20 dias pra conhecer bem, né? Sim. Aí começou a pandemia, porque a gente voltou em março do ano passado. Ah, super recente vocês voltaram. Sim. Agora. Nossa. Sim. Tem um ano ainda que a gente tá aqui. Nossa, vocês voltaram e começaram. Poucas ideias. Então, aí a gente teve até que cancelar nossas passagens, tipo, não fomos pra Itália. Nossa. foi- Não, mas vai acontecer ainda. Sim, com sim. certeza. E o Instagram de vocês começaram quando vocês foram pra Irlanda, vocês começaram, vocês já tinham, ou foi depois? O Conectados pela Cozinha. Sim. Esse a gente começou, acho que já faz uns 2, 3 anos, né? Não, foi antes da Irlanda. Antes. Uns 3 anos, pelo menos. É porque, assim, como a gente sempre gostou dessa área, né? Óbvio, da gastronomia e conhecer lugares novos, restaurantes. Aí sempre tinha, né? Aquele amigo, indica pra mim tal coisa, legal. sabe? Vocês decidiram. Aí a gente falou assim, vamos fazer um Instagram, né? A gente até fez um blog, só que realmente, assim, demandava muito tempo. A gente gravava vídeo, tipo, ensinando algumas coisas de cozinha Umas no técnicas, começo. assim. Técnicas e tal. Mas, assim, realmente demandava muito tempo. A gente falou assim, não, vamos continuar assim, só com o Instagram mesmo e colocar as dicas. E é isso que a gente faz lá no Conectados pela Cozinha. Todo lugar que a gente vai, assim, que a gente conhece um lugar novo, a gente já posta lá, porque aí já fica E de aí dica. a pegada é a apresentação de restaurantes e lugares mesmo. Isso que Não, vocês... exatamente. eu é o imagino que propósito. na Europa vocês tiveram um conteúdo surreal de Nossa. bom pra Sim. colocar Foi sim. no Instagram, né? Sim, sim. Foi bem E legal. nunca foi numa pegada meio comercial, assim, né? Tipo, de indicar, de não sei o quê, ou de conseguir
como é que o povo fala? Que paga com foto? O cachê. Recebidos, é isso aí. Nunca Isso, foi recebidos. com permuta. Pergunta, isso. Nunca foi nessa ideia, assim. Era só, de sempre. fato, compartilhar uma experiência legal Sim. que a gente tava vivendo. Irado, e aí começou a virar. Quantos seguidores tem hoje? Cara, 10, 11. Lá Olha, acho- 10, 11 mil Acho seguidores que é do por aí. Conectados. É. Conectados pela cozinha. Isso. Irado. Isso, legal. E uma coisa que eu ia comentar, vocês já viram aquela série do Netflix? Eu não lembro o nome, acho que é Chefs, eu não sei qual que é. Chef's Fala- Table. Chef's Table, isso mesmo. Eu vi uma do Máximo Bottura, do episódio dele, não sei se vocês já viram esse. Eu não sei se é nesse episódio, quase certeza, que ele comenta, estou falando isso porque vocês falaram que vocês não foram pra Itália, que a Itália tem toda essa tradição de comida, assim, mas ele fala que a Itália é um lugar que meio que parou no tempo em relação a ingrediente, inovação, e agora o que ele faz na cozinha dele é justamente usar os ingredientes da Itália e fazer uma inovação total, do zero, assim. Então, tipo, em relação a vocês não terem ido, o que eu já ouvi falar é que na Itália, assim, óbvio, tem lugares deliciosos, mas, assim, é um lugar que totalmente parou no tempo, assim, se comparado com os outros... Se fosse em 1970, era a mesma coisa que você é agora. Exato. assim, Não que por exemplo. seja ruim, mas, assim, acho Não. que sempre é bom dar uma inovada. Claro, claro. Não, eu acho que o negócio deles dá muito certo por causa disso, né? Eles pegaram uma ideia muito boa que era focar no frango e eles inovam ali nas guarnições, etc., no modo de preparo. Sim. E tá Nossa, andando. sabe uma história muito aleatória que eu lembrei agora? O meu avô, quando ele era adolescente, ele foi com os pais dele pra Itália e ele foi comer no Alfredo original lá, sabe, do molho Alfredo. Molho Alfredo. Ah, o molho Alfredo. O molho eu conheço. Aí ele foi lá, ele tem uma foto com a família dele, o Alfredão velho e ele jovem. Aí depois ele foi lá de novo, algumas décadas atrás, já casado com a minha avó, e tirou uma foto com, tipo, o Alfredo Neto, assim. Ah, que louco. Muito Bizarro, legal, né? Da muito hora. legal. Irado. Bem tradicional, né? Pô, mas é um desafio. Cara, uma pergunta que me veio à cabeça também. Foi difícil tomar a decisão de sair do negócio único do Ginger Street Food pra abrir o Ginger Burger também? Ou vocês já estavam mais corajosos e falaram, cara, vai dar certo porque a gente já pegou o esquema? Como é que tá sendo aí essa abertura nova? Tipo, Assim, o pessoal sempre fala, né, que gosta muito de tudo que a gente prepara lá no Ginger, do molho de queijo, dos pickles e tal. Porém, acontece de não querer toda semana pedir o frango frito, né? Sim. E aí falar, vocês não pensam em abrir alguma coisa com carne também, né? Aí a gente Devia ser uma quantidade absurda de gente falando isso, né, dos clientes. Aí a gente foi, né, pensando na ideia e tal, porque também, né, tem todo o processo de carne que é muito diferente do frango. Sim. E aí finalmente, né, depois que a gente voltou de férias, que a gente ficou 3 semanas parados, né, no Natal ali, Ano Novo. Aí a gente, dentro desse período, na verdade, a gente estava de férias, mas também trabalhando, pensando na ideia. nisso aí. Não tem como, né, cara? Estudando sempre. Aí que a gente decidiu, então, abrir essa cozinha ao lado com um hambúrguer, né? Isso foi amadurecendo a ideia. Porque é que a gente tava falando, cara, o Ginger tem 6 meses, né? Então, se para pensar como empreendimento, assim, é muito pouco, né? E aí, só que, assim, é muito isso que você tava falando. A gente sentiu essa necessidade de ter alguma coisa também, né, com o bovino, porque, pô, gaúcho, né? Tem que ter carne. Apesar de eu adoro frango, cara, mas também tem né? E aí só que a gente, tava falando no começo, a gente decidiu separar as marcas totalmente, né, diferente, para quando você pensa em Ginger Street Food, você vai pensar no frango. Sim. E você vai pensar em Ginger Burger e falar, pô, é os caras que fazem o frango, mas é outro negócio. Sim. Né? Então, tanto o Instagram é separado, é tudo diferente, né? O espaço já é diferente também. E a gente decidiu separar as operações. O espaço é diferente, É diferente também. também. É um ao lado do outro, mas é Sim, diferente. sim. E me explica um pouquinho leigo também. Qual que é a diferença do processo da preparação da carne e do frango, por exemplo? Tipo, Cara, o frango, assim, a primeira coisa que a gente faz é colocar ele na marinada, que a gente faz, né? Então ali aqui no Brasil, você até encontra, mas é difícil encontrar o buttermilk, né? Que é como se fosse um creme de leite mais azedo, assim. Então a gente acaba produzindo o nosso próprio buttermilk. Olha. E aí coloca algumas outras coisas na marinada, coloca pimentas coreanas e gengibre, shoyu e outras coisas.
deixa o frango lá, 24 horas. E aí, depois a gente empana o frango e tal, e pra fritar, né? Então, assim, tem todo esse outro processo. É diferente da carne, né? Pô, primeiro você tem que fechar com um fornecedor legal também. O cara que vai fazer... Tem gente que moe no próprio estabelecimento, tem gente que moe no açougue, mas também sempre você tem que ver a questão de porcentagem de gordura, quais cortes que você vai usar e tal. Aí a gente pega a carne todo dia também. E aí a gente faz, né, as bolinhas do hambúrguer lá, pesadinho e tal, e deixa tudo pronto para operação ali, para na hora só grelhar. O de frango dá muito mais O de trabalho. frango dá muito mais Dá muito trabalho. mais Essa trabalho. questão do empanamento e tal. Mas é uma outra coisa que a gente fala, que assim, esse negócio de dar trabalho também é bom, cara, porque não é qualquer um que vai fazer isso. Sim. Sim. Então isso tem... E não é qualquer um que vai saber fazer isso, Sim. né? Também, né? Então, assim, e isso é legal de que a gente, né? Outra coisa do nosso diferencial, assim, a respeito do frango é isso, assim, né? Porque hambúrguer, cara, tem hamburguerias maravilhosas, assim, mas é o que tu tava falando antes, Thiago. Quantos restaurantes de frango, que é uma coisa mais artesanal que você conhece, assim, às vezes até tem o Zé do Hambúrguer lá, que faz um frango sensacional. Mas você pensa no Zé do Hambúrguer, você vai pensar no hambúrguer Na do carne. cara. Você vai lá, né? Então, dificilmente, tipo, o pessoal que vai comer hambúrguer, dificilmente você vai lá pra comer o frango, assim. Sim. É raro, Exatamente. imagina que deve ser É. raro sair até. Sim. Mas assim, quando você pede o ginger, você quer comer Já o pensa frango. no lógico. frango. E a gente ficou muito surpreso, cara, com essa aceitação, assim, também. Que a gente achou que essa é uma barreira muito mais difícil, né? Porque é o que dizem, assim, quando você abre um nicho muito diferente, né? Que seja, sei lá, quibe recheado. É um subnicho de uma cozinha árabe, que isso é muito mais desafiador tu, assim, educar o público a uma coisa diferente, Sim. que isso também é legal, que não é frango frito em óleo velho, que não é não sei o quê, que não é KFC, que é outra... Então, assim, você acaba passando por outros preconceitos e outras Com coisas certeza. do que o Ginger Burger hoje não tá vivendo, não tá passando por isso, entendeu? Tipo, é diferente, mas a gente ficou muito surpreso que, cara, deu muito certo, assim, né? Tem uma aceitação da hora, Foi rápido. muito legal, E né? o bom disso que você tá falando, imagino eu, que assim, você faz as pessoas passarem por esse preconceito, só que depois que você conquista, você é o pioneiro dessa área, né? Ah, sim, com Então certeza. todo mundo vai sempre ter vocês como referência, porque assim, é natural do mercado que eventualmente saiam restaurantes parecidos, similares ao Ginger, certeza, Sim. mas assim, vão sempre comparar o que veio primeiro, o que eles Exato. conhecem, pra E ter é engraçado, a referência que surgiu, O né? exemplo mais da hora disso é o Thiago, porque ele gostava de vocês, e aí antes da gente pensar em chamar, você já tinha me falado do lanche. Antes da gente Muito pensar antes. em ter podcast. Não, muito antes. E aí ele falou, pô, eu quero chamar os caras do Ginger. Eu falei, chama, que tá legal. ligado? Irado. Muito bom. É bom demais mesmo. E esse negócio que você falou, que assim, do Ginger Burger ser separado do Ginger Street Food, foi uma ideia muito boa, porque, olhando aqui agora, falando, porque assim, vocês têm a chancela da marca do Ginger para nova operação, mas ao mesmo tempo você não mistura uma coisa com a outra. Tipo, não perde a essência do Ginger, mas o irmão deles, digamos assim, já nasce com um carimbo de aprovado. É assim, uma né? chancela de qualidade, Exato, né? exato. Isso é importantíssimo. Porque assim, você vai ver hambúrguer, ainda mais hambúrguer, que é a coisa que mais tem no iFood, você olha assim, vai ter 1 milhão de hambúrguer, você nem sabe por onde começar. Sim. Daí agora a pessoa que já conhece o Ginger fala, nossa, vou pedir o hambúrguer deles, né? Sim, sim, com certeza. É. Como é que é abrir um negócio no Brasil no meio da pandemia? Como é que é? Assim, vocês acharam que ia ser mais fácil, mais difícil? Fala um pouquinho da experiência. Bom, assim, com certeza a ajuda da nossa família em relação ao empreendedorismo ajudou muito. A gente Sem não tem dúvidas disso, que o apoio deles foi fundamental para nos orientar e tudo mais. Então, e essa questão de começar com um delivery também, assim, foi, né, o acerto para a gente também não se envolver muito, sei lá, de repente ter gastos maiores desnecessários, né? Sim. Dá um passo maior que a perna, né? Exatamente. Então, para ser bem sincero, por enquanto, tá tudo bem, né? Não teve nenhum Cara, negócio assim que vocês... Mas é muito engraçado, porque hoje eu paro e penso e fico com medo do passado, sabe? Eu fico assim, falo, meu, a gente tava maluco, entendeu? De abrir sem conhecer o que a gente sabe hoje, sabe? Eu fico assim, Que meu, loucura, que né? loucura que foi isso, sabe? Porque hoje você vai falar assim, hoje eu sei, né? Mas lá atrás, como que eu exatamente, cara, como que foi? apostei? Abriu e o negócio foi e deu certo e tal. Eu falei, cara, que isso?
Acho que a questão também de lidar com motoboys foi, assim, um desafio grande, né? Foi. Tem sido ainda, né? Tem sido, né? Como é que vocês fazem? Vocês contratam os de vocês? Vocês pegam dos aplicativos? Porque tem essa opção, né? Quando a gente começou, como a gente ainda não tinha... Não sabia da demanda, né? não Sim. ia saber a demanda, a gente começou pelo do aplicativo mesmo. Tá. Mas agora, hoje em dia, é nosso motoboy mesmo que faz as entregas. Ah, legal. legal. Sim. Legal. Aí, assim, que é muito bom, porque aí a gente consegue controlar melhor o tempo, entregar mais rápido. A gente define as áreas de entrega, porque tem tudo isso no aplicativo. O iFood ele vai mudando também, ele não vai alterando de vez em quando. O Isso. Dzi, que um amigo nosso tem uma pastelaria, ele tava falando que ele tem muito problema no iFood, ele até saiu de lá, porque dependendo do dia não tinha motoboy disponível na região, eles restringiam muito a área de entrega, várias complicações. No começo, assim, às vezes acontecia da gente não estar com uma demanda alta, estar disponível e a nossa entrega tava em 1 hora. Tipo, coisa que não ia acontecer, porque a gente tava, assim, disponível para já fazer rápido e mandar. O né? raio de 1 quilômetro, cara. Pô, Às vezes Raio eles de- diminuíam pro raio de 1 quilômetro. Aí não dá, né, cara? Nossa. Não, aí não dá. Aí a gente, vamos partir então pra nossa logística própria, né? Porque, cara, o negócio é um delivery. Então, e se tu vai terceirizar a tua principal atividade, que é entregar comida ao cara, né? Essa experiência, como é que tu vai fazer isso, cara? Como é que tu vai deixar na mão de outras pessoas, entendeu? Sim. Complicado, Então sim. a gente falou, não, a gente precisa ter a nossa equipe na rua, a gente precisa ter os caras treinados, a gente precisa ter eles aqui com a gente. Então... Hoje vocês são em quantos na equipe dos restaurantes? Eu e o Igor e 3 motoboys. 3 motoboys. Por enquanto Vocês a gente cuidam da ainda produção inteira, dá vocês. conta da Caraca, produção. entendi. É porque, assim, a maioria dos pedidos é um ou outro que entra, assim, mais pelo WhatsApp. Mas a maioria vem pelo nosso site ou pelo iFood, né? Ou Uber Eats. Então, é uma coisa rápida, assim, que, tipo, chega o pedido, a gente já vai lá na cozinha, Já produz prepara. e despacha. Entendi. Né? Porque a gente, eu tava falando no começo também, a gente tem uma logística absurda, assim, de cozinha, assim. Então, cara, entrou um pedido. Pode ser 4 lanches, mais 2 batatas, não sei o que e tal. Em menos de 10 minutos, ele já tá na bag e tá saindo, entendeu? Caramba. Então, assim, pode entrar 3, 4 pedidos juntos, bicho, 10, 15 minutos, tá tudo Tá na tudo rua. pronto. Porque o que precisa Então- fazer é fritar as coisas, porque assim, tá tudo pronto, né? Os molhos, picles, Sim, é só sim. montar mesmo, Sim. fritar Exato, o que exato. tem que fritar. Exato. E você ter tudo ali, sabe? Tipo, o queijo, cara, ele fica quentinho num banho-maria ali já, prontinho e tal. Tá tudo, cara, é tudo no esquema, tudo pra sair rápido. Então, já chega o E, pedido, a gente já monta e libera. E isso Então, da rápido. gente ter tido muita experiência, cara, faz muita diferença, assim, né? Porque, tipo, que nem, ter vivido competição de cozinha, bicho. Então, assim, Fala um pouquinho pra gente. Você pode falar, tipo, onde foi? Não, Posso, é segredo de Às estar. vezes é programa de televisão que o cara não quer citar. meu contrato lá, os caras... Exato. O cara tem um SLA ali, mano. Vai entrar Não no pode. BBB, inclusive. A gente não queria dar um spoiler, mas na semana que essa entrevista vai ao ar, vocês vão estar vendo o Igor. Cara, assim, que na verdade a minha história com cozinha começou com isso, né? Com competição, assim, porque foi muito do nada, assim, né? Porque eu sou produtor fonográfico de formação, né? Sou Aí, formado. Pedrão, mais um, hein? Fica esperto, hein, irmão. Então, assim, a minha vida toda foi focada pra... Cara, eu ia trabalhar com música. Então, assim, desde moleque, assim, eu era envolvido nisso. E, cara, e chegou um momento que eu tava ali com um turno meio livre, assim, né, da semana. Tipo, tô com umas manhãs livres aqui, tá meio tranquilo. Vou fazer um curso de cozinha. Vou fazer como quem não quer nada, assim. Daí eu entrei no curso técnico do Senac. Então, eu já tô na família Senac há muito tempo já. Legal. E, cara, foi indo, e aí começaram a falar de competição, não sei o que, competição. Eu falei, o que é isso que vocês estão falando? E que você tem idade? Porque eu hoje tô com 27 anos. Na época eu tinha 18, acho. 18, 19. Você tem idade pra competir na World Skills? Não sei se vocês já ouviram falar de World Skills. Não conheço. Também A não. World Skills, ela é a Copa do Mundo das profissões, né? Nossa. E ela é até os 21 anos. Então, você tem que estar enquadrado ali na idade para você conseguir participar. É como se fosse, tipo, jovens... Prodígios das prodígios, profissões. assim, exatamente. Então, cara, daí eu acabei participando de uma seletiva, tipo, na minha cidade, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Acabei passando, daí fui transferido para... Daí, na verdade, fui para Porto Alegre, onde tive outra seletiva. Daí eu acabei ficando também, como eu e mais um menino, o Ricardo, ficamos os dois como representante do Rio Grande do Sul. E aí Olha. depois a gente foi pra competição nacional e tal. Aí o Ricardo acabou ficando. Só que isso tudo, cara, foi um processo de tipo 1 ano, assim. Uhum.
E assim, e eram provas, tinha módulos de 4 horas, módulos de, tipo, 8 horas, e a gente treinava todo dia, aquela sequência de pratos, e você fazia, tipo, 8 pratos, e tudo não é, tipo... até hoje em dia tem o MasterChef profissionais, tá, que é um pouco diferente, apesar de ser muito televisão, assim, mas eu tenho muita curiosidade de saber como que funciona por trás, assim, sabe? Porque... Cara, competição de cozinha mesmo, o Bocuse d'Or, que seria a Copa mesmo de cozinha do mundo dos cozinheiros profissionais, e aí sem idade, né? Cara, são provas absurdas, extensas, a galera tem equipe, e assim, cara... você é um robô, assim, você tem hora pra tudo, você tem o que a gente chama de... A gente acabou levando isso também... Na cozinha existe isso que a gente chama de plano de ataque, né, pras coisas. A galera que tem mais cancha, assim, mais aprendizado referente a isso, sabe que é assim, pô, a prova começou, ou enfim, você tá no seu restaurante. Beleza, são 10 da manhã. Então, até as 10h15 eu tenho que ter cortado, sei lá, o alface, o tomate, a cebola, não sei o que e tal. Aí, até as 10h30 eu já tenho que ter começado a temperar o peixe para fazer isso e aquilo, empanar, não sei o que. Não pode ser nada do cronograma. Você tem que estar ali, entendeu? Nossa. Então, cara, isso foi me dando muita experiência, assim, em termos de processos, de agilidade, de pensamento em fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim. Toda a nossa experiência de também já quase 10, né, minha de quase 10 anos já de cozinha, assim, também... foi fundamental, assim, sabe? Pra hoje conseguir estar numa operação, assim, de já ter trabalhado em restaurante que, bicho, você tem um cara pra cortar cebolinha só. Você tem outro cara que só faz entendeu? Então, assim, hoje a gente tá dando conta, assim, é muito em função de tudo isso que a gente já viveu também, né? Mas, bicho, já tá ficando complicado o negócio. Imagina, demanda. E aí a competição, ela valia dinheiro, valia cursos, que... Cara, eu era... Eles chamavam de bolsista competidor na época, assim, né? Tá. Então, assim, eu ganhava um salário, eu ganhava, tipo, uma diária lá, cheia de alimentação e tal, e fui morar em Porto Alegre pra viver disso e tal. Aí você já começou a se acostumar também a morar fora de casa, né? Foi, daí cara, depois foi exatamente. você começou, vou pra Austrália, vou pra Irlanda. Foi exatamente. E... Cara, nem sei mais o que dizer, assim, referente a isso, assim, mas, tipo, era absurdo, assim, a gente tinha treinamento físico, né, de, tipo, a gente saía pra correr todo dia de manhã e tal, não sei o quê, a gente até brincava, assim, né, falando, não, aquecimento, então, pega a panela, bota em cima dela. Era toda uma preparação. Mestre Miyagi, né? Tira casaco, põe casaco. Tinha o psicólogo que, tipo, o cara falava... você tinha que todo dia, você tinha que chegar enfim, em casa, depois você ficava meditando, você ficava pensando, você entra na cozinha, sente o cheiro da cozinha, você sente o peso da sua faca na sua mão, você imagina que você tá fazendo aquele módulo lá, que você tá fatiando peixe, fazendo isso e aquilo. Então, assim, bicho, era uma lavagem cerebral pra você ser uma máquina. Você vivia isso. Pra você arregaçar mesmo, entendeu? E só que isso, assim... num princípio ainda muito básico, assim, né? Porque a gente era tudo moleque ainda, sabe? Sim. Então, eu imagino, cara, esses... É um exércitozinho, cara. Exatamente. Esse brother, o Ricardo Dornelles, ele agora ganhou o Bocuse d'Or Brasil, mano. Então, ele vai nos representar. Olha que da então, hora. assim, a gente foi treinado, assim, a um ponto, e ele seguiu ainda, né, na competição. Ele acabou indo pro Mundial, ele ficou em 3º lugar no Mundial, esse menino. E hoje a vida dele ele segue com competições de cozinha e tal, Então... É diferente a dinâmica de quem vive disso e quem tem um negócio, né? Porque, assim, imagino eu, apesar de, pelo que você falou, assim, é uma loucura essas competições, só que, assim, é uma competição, imagino, assim, não é uma cozinha real. Ele tem que fazer... É a mesma dinâmica de uma cozinha, um cara que sai dessa competição... Ele vai manjar tudo para trabalhar num restaurante, assim? É bem parecido com a realidade de um restaurante? Cara, você é o restaurante, praticamente. Porque eu comparo muito com o MasterChef. Assim, pra mim, o MasterChef, batendo o olho, assim, é uma gincana, sabe? Eu não consigo ver... Porque, assim, ainda mais com os cortes que a gente vê pouca coisa de tudo que acontece, eu não consigo ver como aquilo seria adaptável numa rotina de um restaurante, assim... Fazer as coisas correndo, tipo, mercado em 3 minutos, sabe? Sim. Isso não é real. Não é real. As coisas não acontecem assim. Com certeza não é aquilo. Cada praça, cada lugar sai um prato, ou às vezes o mesmo prato sai de 3 lugares diferentes. Então você tem que ter essa dinâmica. Você tem, às vezes, um cara que só fica chamando as comandas. E óbvio, cada lugar, né, cada restaurante em si tem a sua estrutura, né?
a sua demanda de processos ali. Uma coisa que no Ginger a gente priorizou muito, cara, tanto no Ginger Burger também, que a gente usa muitos dos mesmos ingredientes, isso nos ajuda muito também. Pão, mesmo pão. Você... Picles, né? os Legal. picles, molho de queijo. Cara, o Ginger Burger só precisa da carne bovina, praticamente. Entendi. Então, você tem um cardápio enxuto e bem trabalhado. Isso ajuda muito, porque às vezes você vai, tipo numa padaria, né, daqui de São Paulo, assim, que, bicho, o cara faz de tudo. Faz do sushi, faz absolutamente Pizza, tudo. tudo. Então, a quantidade de funcionário que você precisa ter, a quantidade de estações diferentes para Surreal. tudo não virar uma bagunça. Uma O cara não loucura. fazer o sushi é onde o cara faz o pão. Entendeu? Então, assim... É bem diferente, assim. E esse lance... Só que esse lance da competição, ele me dá muito esse dinamismo, assim, de fazer as entendi. coisas, Então, entendeu? essa competição traz muito dinamismo que você Da precisa urgência, pra né? cozinha, Eu sei o que Entendi, precisa fazer. entendi. Você chega na cozinha e fala assim, não, beleza, o que eu preciso fazer primeiro hoje? O que demora mais? O que eu já tenho posso deixar muita dificuldade cozinhando? com isso, cara. Né? Porque... Pra fazer arroz e feijão. Eu te entendo, cara. Porque eu comecei assim também, bicho. Eu tinha que fazer a carne, aí depois eu fazia o arroz, porque eu não conseguia deixar o arroz cozinhando ali enquanto eu fazia a parada, entendeu? Era assim também, Não, cara. eu não consigo. Pra mim, 2 panelas e uma tem que ser fácil. Bem fácil, tá ligado? Tipo macarrão. Você deixa lá 10 minutos, tá ligado? Não, o que eu decidi fazer antes, eu fazia assim, eu ia fazer alguma coisa mais elaborada, que usava muita panela, eu queria otimizar o tempo, né? Daí enquanto tava a panela fervendo, eu picando outra coisa, eu ficava estressado. Eu falei, não, eu vou gastar 1 horinha a mais, eu vou deixar tudo prontinho, porque daí eu faço com menos isso. vontade de Faço quebrar as mise en place. panelas, Daí eu perco mais tempo, mas Maravilhoso. vale a pena. Sim. Com certeza. Se você se organizar... Tem gente que fala muito isso, assim, né? Você só começa quando você tá com tudo pronto. Principalmente confeitaria é muito assim. Mas agora, tipo, sei lá, se eu tô cozinhando em casa e se eu vou fazer um bife acebolado. Eu já vou cortar a cebola e já vou deixar ela grelhando lá enquanto eu tô fazendo outra coisa pra... Eu não vou terminar eu não vou fatiar a carne já antes de começar tudo. Eu já vou fazendo e vou jogando lá, vou fazendo. Que é pra acabar otimizando o tempo, Sim. né? Então, essa visão, assim, que acabou me dando mais. Mas, assim, também... É que, claro, no nosso ambiente lá, eu faço a mesma coisa, né? Enfim, já por algum tempo, né? E na competição era diferente, assim. Então, eu tinha pratos complexos, às vezes com 9, 11 itens diferentes, com técnicas diferentes. Nossa. Então, é diferente, assim, né? Mas ajudou muito na questão de tempo, ajuda processos, muito. o que fazer primeiro, É. né? E processo é uma coisa que é engraçado. Qualquer atuação que a Sim. gente tenha na vida, Sim. o processo ajuda, né? Sim, Então- planejamento, né? Total, administradora. Olha o ladinho. Mas eu tenho uma denúncia a fazer sobre o Ginger. Eles retiraram do cardápio como chamava? Couve-flor empanada. É muito bom. Na verdade, eu chamei eles aqui só pra convencer eles a trazer de volta a couve-flor. Vamos anotar esse pedido. Não, era muito gostosa mesmo. Nossa. né? Mas E tudo isso é uma coisa né? muito boa. Minha mãe faz couve-flor empanada. É muito bom. Sim, tô derrubando o microfone. Minha mãe faz, é muito gostoso. Talvez a gente ainda precisa... Mas eu preciso experimentar o ginger, cara. Precisa. Eu preciso urgente. Nossa, e sabe outra coisa que eu ia comentar? Você tava falando do molho de cheddar há um tempo atrás. Uhum. Eu sempre tive um puta preconceito com batata com cheddar e bacon. Porque, assim, a minha impressão, até de lugar bom, era tipo a batata é sequinha, é gostosa. Daí você joga um monte de cheddar e ela fica molenga. Sim. Só que o que eu pedi de vocês, eu tava relutante, mas eu falei, não, é dos caras eu vou confiar. Também Dá tá. essa chance. Daí, pô, a batata sequinha, mesmo com o queijo em cima, muito bom. Ah, que legal. Qual que é o segredo? O Marlon tem alguns motivos. Ele quer saber algumas receitas. Sim. Maravilhoso. Não, mas eu tava até comentando, né? Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer eventualmente. Eu tenho até um amigo meu, Vamp, um beijo, cara, que a gente fala muito de um dia trabalhar com comida, mas assim, uma coisa... A gente até cogitou, assim, no curto prazo, fazer alguns pratos pra vender, só que assim... Por exemplo, a pessoa pede pro fim de semana, a gente faz e agenda, entrega. Só que a gente falou, não, a gente tá muito mal estruturado, vamos deixar isso pra daqui uns 5, 6, 7 anos, que a gente vai estar Mas melhor. não é nem questão de anos, eu acho. Acho que o que tem que fazer é um planejamento direitinho, saber qual que é o papel de cada um. Mas os anos é pra ter mais dinheiro, entendeu? Isso mesmo. Não, podia ser agora. Exatamente. Não, tô brincando, mas, tipo, também tem que estudar muito, porque, tipo, imagina, eles criaram um Tá negócio, louco, eles vivem isso. Não, e...
Não, tudo bem. Assim, não vamos o que entrar a gente aqui. fala, é importante fazer muito teste antes. Sim. Então, testar e nossa família, né? Os testes, né? Eu fui teste as dele também. cobaias. A gente sempre manda. Eu fui cobaia. E tava muito bom. Tava muito Mas, gostoso. cara, esse negócio... Uma das coisas mais importantes, bicho, quando a gente fala de... Porque, assim, a galera que ainda... A geração Masterchef, assim, né? Acha que, bicho... Não, vou fazer umas coisas diferentes, que não sei o que e tal. Cara, você tem que conhecer bases primeiro. Independente do que você vai fazer, você tem que saber a base da Exato. parada. Sim. Então você tem que saber quais são os molhos bases, pra daí você fazer uma doideira depois e, sabe? Então, pra tudo, cara, você tem que ter base, né? Ou, tipo, pequenas coisas, por exemplo, o cara gosta de cozinhar, mas a mãe pica a cebola pra ele. Então, umas coisas assim, surreal. Tipo, você tem que fazer... Você tem que saber virar, picar uma cebola, né? Ou, tipo, Sim, mãe, tem que onde tem a enfrentar. faca aqui? Tipo, sabe essas exato. coisas? Aí é Sim. fácil jogar as coisas na panela. Sim. E nem assim fica igual, né, cara? Tem medida. Cozinha é um negócio muito alquimia também, né? Tem medida. Você não pode exagerar nas coisas, imagino eu. Sim, Tem que ter a receita e pesar tudo. Pesado, exatamente. A solução que eu cheguei pra fazer coisa boa, que eu não tenho técnica, não manjo nada, tenho pouquíssima referência, é apostar em ingrediente muito bom e processo simples. Sim. Coisa simples, assim. Tipo o ovo pochê que você faz. Esse Mas é muito mas louco, o meu velho. ovo pochê é uma vergonha. Eu pego eu não consigo fazer o ovo bonitinho. plástico. Saco plástico. É ovo pochê pra comer em casa, jogar molho em cima e Pelo ninguém menos não é no vê. micro-ondas, né? Porque tem uns que são de micro-ondas. Sério? Eu não me arrisco. Nossa, eu vou fazer, eu vou fazer. Não, mas tem uma dica aos entusiastas aí de gastronomia, cara, que é um livro que chama O Grande Livro dos Ingredientes. Bicho, Ele é muito tem assim, bom. cara, de tudo mesmo, assim, de peixes, de carnes, de cortes e tal, de ervas. No mesmo livro. No mesmo livro. E ele te traz assim, vamos supor, alecrim, tá? O gengibre, vamos falar do gengibre. Então assim, gengibre, fala um pouquinho ali de onde que ele é. Ah, o gengibre é da Ásia, não sei o que, original da região, parará. O gengibre, ele pode ser usado em isso e aquilo. O gengibre, ele combina com esses e esses ingredientes, entendeu? E ele te dá, cara, só que pra tudo, Te dá a pra base, zeros, pra tudo. te dá a Exatamente. base Fala, ali. pô, eu tô aqui com Legal. uma, sei lá, tô com uma carambola aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer Pô, legal. Quero fazer um molho de carambola, mas eu não sei nem o que combina. Ok, Pra você combina. entender. Tu vai lá e olha, cara, legal. e fala, vai te dizer qual é a carne que combina. Olha, isso é legal, hein? Pô, Tô o dando grande esse livro dos ingredientes. Grande livro dos Você ingredientes. sabe quem escreveu? Muito legal. Não sei, bicho. Mas é sensacional, assim. Às vezes, Porra. quando você tá com alguma coisa muito X, ou você quer uma ideia também totalmente... É muito interessante. Sabe uma coisa Sim. que eu penso muito? Eu não sei se existe, até que seria uma coisa muito legal, empreendedores online aí. Existe um aplicativo que você fala, direciona, eu quero uma comida salgada, doce, e daí você fala, eu tenho em casa, daí você seleciona os ingredientes, ele te dá todas as opções de receitas com os Por que ingredientes você tá você falando tem. isso ao vivo, cara? Não, porque eu tenho a ideia boa e se alguém conseguir capitalizar em cima da minha ideia, parabéns. Tudo errado, vamos Óbvio fazer que nós. não, mano. Gostei Uma dessa puta ideia. ideia. Não é uma puta ideia. Não, mas tipo, eu não tenho apego. Eu sei que é um negócio que eu não vou fazer, eu não tenho nenhum apego com Entendi, tipo, com a propriedade ideia. intelectual, sabe? Não, se, cara, se eu tenho é uma ideia muito alguém boa. pode capitalizar e ganhar grana com isso, Cara, maravilhoso. Eu Vai ser- usaria seu aplicativo com certeza. Deve ser dos criadores do livro, hein? É verdade. Ligação. Toma cuidado. Nossa. Mas gengibre é uma coisa que mesmo que se eu lesse no livro e falar gengibre serve com isso, só eu ia continuar usando em tudo. Maravilhoso. Eu não vou ler esse livro, eu gosto das minhas Não, misturebas. E ele ainda dá uma receitinha ali de cada ingrediente. que legal. Ainda Olha tem que esse da hora. complemento, assim. Cara, é sensacional. Sim. Não tô Pô, ganhando muito nada da pelo hora. livro, a gente. Mas... Ah, agora que eu entendi o que você estava falando de permuta. né? Tá explicado. Sim. E aí, Marminho? Ainda temos mais um tempinho, cara. Temos? Sim, Graças sim. a Deus. Nossa, ainda bem. Você que tá com o relógio, você não me mostra? Não, é consigo segredo. ver. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Uma dúvida não. Eu queria perguntar se tem alguma receita com frango, nada a ver com o ginger, para que vocês saibam que é fácil de fazer em casa, assim, porque assim, frango é uma coisa que eu não consigo fazer de um jeito gostoso, assim, tipo, a não ser que, tipo, frito, fica melhorzinho, assim, mas um filé de frango, alguma marinada, um segredinho de vocês, tem alguma
Eu faço algum segredinho, algum ingrediente que vocês recomendam, assim, de coisa simples pra fazer em casa? Panela quente, né? Então, vamos começar com a técnica, né? Da parada. Mais técnica do que ingrediente, eu quero você saber. criar... Cara, principalmente o peito, bicho. Que é uma coisa... Tanto de lombo de porco, essas carnes que são muito... Que tem pouca gordura, né? Você tem que priorizar muito a técnica da reação de Maillard. Que é você criar aquela crostinha douradinha lá, né? Porque se você coloca o frango... Porque, cara, tem gente que faz isso. Você coloca o frango na panela lá e você vai ligar a panela, né? Tipo, a panela tem que estar na fumaça já quase. Aí coloca lá o azeite, sei lá, o que você for colocar. Quem faz com manteiga tem que cuidar a questão do ponto de fumaça da manteiga. Porque ela queima, Né? ela queima primeiro que o óleo. Então tem gente que mistura um pouco ou clarifica a manteiga para poder usar a manteiga, porque também é muito saborosa. Bota o frango lá, né? Pro peito, enfim. Sobrecoxa é muito saborosa também para fazer até bife de sobrecoxa E isso desossada, é fica maravilhoso. bom com a pele mesmo da sobrecoxa? Com a pele, tem que tá. ficar bem Tem que ser douradinho. com a pele, tá. A sobrecoxa é mais fácil de fazer porque ela não corre o risco de ficar tão seca assim, porque como é carne escura, né, que a gente chama, né, a carne das patas ali. E, cara, um ingrediente que eu acho sensacional com frango é sálvia. Sálvia, Tem muita eu gente... nunca usei na minha vida. Não sei se eu já comi alguma coisa com sálvia. Tem muita gente que usa também o chimichurri como tempero de frango. Olha, legal. Ele seco mesmo, sabe? Sem... Só o temperinho. O tempero. As folhinhas ali, legal. né? Eu não sei o que é. Porque Lemon pepper ele é um também, mistura. Lemon muito pepper bom, também é maravilhoso, com frango. Lemon pepper. Mas, pepper é bom mesmo. cara... E tanto assim, se você vai fazer, por exemplo, um frango assado e tal, também é interessante você dar essa selada, né? Que a gente fala primeiro, que é pra você manter os sucos dentro da carne, né? Cara, isso pra qualquer tipo de carne, qualquer coisa, mas falando especificamente do frango, assim, Tá. né? Então, é cuidar isso aí. E, cara, tem uma coisa, não é muito precisa, mas também a título de curiosidade pros entusiastas interessante. Não sei se vocês já ouviram dos pontos da mão aqui, das carnes, não? Mas quero ouvir. Então, assim... Quando você segura com esses dois dedos aqui, você toca nesse músculozinho aqui do dedão, é carne crua, tá? Tá. Aqui pra mal, tá? Ponto pra mal. Aqui já entre esses dois já tá no ponto pra ponto mais. E aqui bem passado. Ah, bem passado. Então, Olha, porque a cozinha é muita sensibilidade, é muito... Você usa muito seus sentidos e você, né, tocar, você tem que... Pegar na parada, sentir... Fazer muitas vezes, né? Fazer muita muitas repetição, vezes. errar muito, né? Eu queria perguntar uma coisa. Vocês têm alguma grande inspiração na cozinha? Você e você. Uma referência, Uma assim. referência que você fala, cara, eu queria trabalhar igual esse cara trabalha, que essa mina trabalha, tipo... Ah, sim. De início, começo, acredito que seja muito comida de vó, né, amor? Sim, de começo, com certeza. Mas... uma pessoa que a gente gosta bastante até é o Rueda, né, amor? Jefferson Rueda. Eu gosto muito. Dele e da mulher dele. Sim, Meu Deus. Sim, são grandes figuras, assim, pra gente na área da gastronomia. A gente adora ir lá na Casa do Porco. Posso contar uma coisa deles? Os dois repostaram um prato que eu fiz. Ah, você me mostrou! Eu marquei eles. É verdade, é verdade. Eles repostaram. Você marcou eles e eles repostaram. Foi a barriga de porco com molho de... Não, eu fiz a barriga de porco e eu fiz um risoto de risoto, isso aí. pera com mel e gorgonzola. Olha, mano. Não, ficou enjoado, assim. Ficou... E daí eu marquei eles, eu postei alguma graça, idiota. Falei, me contrata aí pra Casa do Porco. Aí marquei os dois. Eles repostaram e o Jefferson ainda colocou alguma coisinha, tipo, alguma carinha assim que tava bom. Então não tava de tudo ruim, visualmente, né? Casa do Porco. Onde que fica a Casa do Porco? É no centro. No centro. Do lado do... É perto da... Você conhece o Bar da Dona Onça, que é o da Janaína Rueda? No Copan. Conheço. Muito No bom. Copan ali tem vários bares embaixo. Tô E ligado. esses dois são as principais referências, assim, de vocês? Ou tem mais alguém? Cara, assim, na verdade tem bastante gente, assim, é porque, por exemplo, o Alex Atala, não tem como não falar desse cara, meu. O cara, assim, é o nosso embaixador da gastronomia brasileira, né? Nossa. Muita gente, assim, a gente gosta muito do David Chang também, Não conheço. que ele é um coreano-americano, né? Na verdade ele é americano, mas ele tem influência toda coreana. David Chang, ele tem... Cara, o René Redzepi do Noma também, que foi aí várias vezes o restaurante mais... o melhor restaurante do mundo, né? A gente até teve lá.
né, na Dinamarca. Dinamarca. Porém, não fomos no Porém Noma. não fomos no Noma, porque reserva, cara, é daqui a 2 anos, assim. Nossa. Muito marca, assim, é um absurdo, absurdo. Ficamos só Então- namorando de fora mesmo. Estamos aqui, só pra tirar foto. Mas Bicho, é mas- muito legal, assim, Cara, a estrutura deles. O lugar tem uma aura diferente, assim. Parece que tá entrando num templo, assim. Sim. Tá ligado? É uma coisa que, meu... É o que Maracanã isso, da cara? gastronomia, o negócio. Então... Pacaembu, mano. Maracanã. Maracanã é mano. nosso salão de festa também. Ah, Fica para, É o tranquilo. Bento Freitas. Bento Freire. E, cara, mas tem uma galera muito da hora, assim, porque a cozinha, assim como o gosto musical, assim, também, cara, você até tem um ídolo mora, um cara, né, assim, que, pô, mas como tem muito esse negócio de especialidades também, tu acaba... Conhecendo muita diferentes coisa. ali, tipo... Tem um cara sensacional, agora me fugiu o nome dele, cara, do Peru, que tava falando de Chef's Table, não sei se você assistiu esse episódio, Não, cara. eu só vi o do Alex e do Máximo Bicho, Beltura. é absurdo. O cara tem um menu num restaurante... Porque, assim, esses restaurantes do Chef's Table, assim, é um carinha num lugarzinho aleatório, assim, que ele cozinha demais, o cara é apaixonado por aquilo e o negócio dá muito certo, assim. Sim. A receita do sucesso do Chef's Table é tipo isso, assim, né? E aí, ele tem um menu, cara, que é um menu das altitudes, tá? A irmã dele, ela é, tipo, pesquisadora e tal... E a mulher dele trabalha com ele no restaurante também, a gente até se identificou bastante com essa situação. Legal. E aí eles pesquisam, cara, ingredientes do Peru, assim, totalmente, tipo, desconhecidos e tal. E aí ele tem um menu, tipo, lá de 4.000 metros, que aí trabalha com as coisas de 4.000 Umas metros plantas lá. até entendi. o oceano. Tipo, então, assim, Cara, aí que tem a sequência de incrível. pratos por altitude, bicho, é sensacional. Nossa. Então tem... Chef's Table chama? Mano, é animal. Eu vou assistir, eu nunca assisti. Eu Tipo, nunca assisti. eu vi 2 só, mas não mostra só a cozinha, mostra a relação do cara com a comida, Então. a vida Toda a dele. conexão. Não, vou abrir. Eu trabalhei na Band. Vê o Eu do sei Alex como é que é o Atala. Masterchef atrás. Ah. Depois eu conto pra vocês. Mas, tipo, é um negócio que não me prendia assim, putz, quero muito assistir porque esse prato é incrível. Mas eu gosto de ver essas histórias. Pô, o cara é do Peru, o Peru tem 5.000 metros de altitude, o cara faz um menu de altitude. Ou o cara é do Brasil, ele faz um menu do Pantanal, menu acho muito legal Eu acho isso. animal, tá ligado? Explorar que nem- as propriedades do país nos pratos. Isso é muito legal. Restaurante japonês, é que os que tem são muito caros, eu não fui ainda, mas assim, restaurante japonês que só usa pescado do Brasil, porque a cultura japonesa valoriza a pesca nacional, tipo, já é um monte de coisa antes Então. da cozinha que dá mais vontade ainda Sim. da experiência, Sim, né, como um sim, todo. Sim. Não, isso é muito... Ah, mas muito, muito legal, hein? Nossa. Eu Agora vou eu não sei assistir se é a Chef's Table. segunda ou a terceira temporada e tal do Chef's Table. Também não tô ganhando nada, vou né? Mas se quiser, O nós estamos aí, Netflix, né? na verdade, vai ser nosso próximo patrocinador, a gente tá em negociações Negociação. avançadas. A gente vai soltar todos os nossos episódios no Netflix num prazo curtíssimo de tempo. Sim, sim. Que nem o podcast do Joe Rogan, ele fechou com o Spotify por 100 milhões de dólares. Nossa, que bom negócio, Peanuts. Aconteceu, né? Daí eu acho que a gente pode tentar algo perto aí, né? Ah, muito a gente tá um mais, pouquinho né? menor. Não, mano, a gente começando, 90. Ah, cara. Ai. Não, é porque eles têm... daí tem várias... Tem outros... Porque eu acho que o Chef's Table fez tanto sucesso que aí tem o Chef's Table Street Food. Que é uns caras, bicho... eu vi, eu não assisti ainda, mas eu vi o título lá. Tem... Aí tem... A gente viu um da Ásia, que aí eram, enfim, de vários países. E aí tem um street food também América Latina também, que é Tem? sensacional, mano. E vocês, como é que funciona pra participar desses programas? Porque vocês poderiam, sendo sincero, assim. Eu não sei como funciona. Isso aí tu vai nos dinâmica. contar daqui a pouco. Não, tudo bem. Como participar... Você que tá mas por o dentro. Masterchef, cara, não é o intuito. Tem mais legal isso aí que vai até o Ginger Street Food, Vamos filma lançar lá a dentro. candidatura do Igor e da Mari ao Masterchef profissionais, tipo, agora, assim. Agora. Totalmente avulso. Edição especial Couples. Edição especial, só casais. Só que daí vocês vão competir com o Jefferson Rueda. Olha, embaçado, hein? Embaçado. Nossa. Mas eu confio em vocês. Total. Ai, gente, foi um prazer. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Ah. Mas eu queria, desde já, falar que foi um
prazerzão estar com vocês aqui. Vocês são queridíssimos, muito legais. Já fica desde já o convite para vocês voltarem aqui. Com Obrigada. certeza, daqui a um Obrigado, tempo gente. vai ser muito legal receber vocês de novo. Não pra sei gente se- trocar uma ideia. Não sei se vocês chegaram a assistir os outros episódios, mas fiquem convidados também para aparecer, não só para entrevista, mas pra gente ter essa troca. Muito bom conhecer vocês. E assim que eu puder, eu vou estar conhecendo também o Ginger legal. Street. Obrigado, Que pô. bom, E- prazer. É isso. Pra gente não esquecer, né? Fala das Sim, redes sociais é de isso. vocês, tanto Todas. do Instagram sobre comida, como os 2 restaurantes. Tá, então é o Ginger _ Street Food, né? Que é o de frango. Uhum. O Ginger _ Burger, que é o de hambúrguer, que a gente inaugurou faz uma semana. Olha lá. E aí tem o Conectados pela Cozinha, que é o nosso blog, vamos dizer assim, Isso. de indicações. Todos no Instagram. Todos no Tudo no Instagram. Instagram. Aí tem o site, que é www.gingerstreetfood.com.br, que aí dá pra pedir... É a única plataforma, tanto lá pelo WhatsApp, que dá pra pedir os 2 juntos, né? Por enquanto ainda tá unificado. E no iFood aí são lojas separadas, né? Que Sim. é o- Legal. Legal. Ginger, G-I-N-G-R, Street, S-T-R-E-E-T. Para. Food. F-O-O-D. Não, galera, muito obrigado pela audiência de todos que estão escutando a gente. Foi um prazerzaço ter o Igor e a Mari aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Ter gente boa é sempre bom. E fica o convite para todos vocês escutarem essa e todas as outras entrevistas do Manari Talks assim que vocês puderem. Fechou? Um abraço. Valeu, Tchau. gente. Muito Obrigada. obrigado. Valeu. Lembrem-se, nosso site, por favor, manariadigital.com/podcast. Acessem por lá e vocês vão ver todos os nossos episódios em todas as plataformas.